Chamo Nelson Brito, estou aqui de volta de uma tabela só para tentarmos fazer umas contas para o cálculo da potência contratada. Nós já vamos falar sobre isto mais daqui a um bocadinho, mas para já nós, enquanto estávamos à vossa espera, fomos adiantando trabalho. Estávamos aqui a ver coisas maravilhosas que a Cristina Balau tem lá e devo dizer uma coisa, que é os equipamentos que a Cristina tem lá de certeza, que já são antiguinhos, não é? São rijos e duram como sei lá o quê. Agora, pequeno problema, antigamente a eletricidade era barata e, portanto, antigamente a conta não era tão alta. Então, eu vou começar aqui a apresentação sobre o tema de baixar a conta de eletricidade sem gastar dinheiro. Nós, como vou mostrar aqui, temos um conjunto de soluções onde podemos tentar baixar a conta, mas a fazer grandes investimentos. Mas há uma pequena coisa, que neste caso é a potência contratada. Nelson, põe em apresentação. Desculpa. Obrigado. Então, há uma coisa que nós normalmente nos esquecemos, que é a potência contratada. Já agora, só para vos dizer, eu vou dizer aqui algumas, entre aspas, barbaridades, que de certeza estão erradas. Deixem cá ver que aconteceu aqui qualquer coisa. Ok, aqui aconteceu uma coisa ali qualquer. Mas eu tenho que pôr um disclaimer, que é para depois ninguém vir atrás de mim, porque eu vou dizer umas coisas que são verdade, mas não podem ser ditas. Aqui há um errocito. É expressamente proibido o uso das partes do todo, mas isto depois eu dou autorização para publicarmos. O que é que me interessava aqui falar neste tema sobre como poupar dinheiro? É que nós temos que distinguir duas palavras que em português, infelizmente, são confundidas, que é eficiência e eficácia. Então, reparem que a eficiência é a capacidade de tornar algo efetivo ou real, poder de realizar algo convenientemente. E eficácia, como vocês vão ver mais à frente, portanto, eles dizem que é quase igual à eficácia, mas nós já vamos ver que não é bem a mesma coisa. O que é que são as soluções mais eficientes que nos andam a ser vendidas como ótimas? A mais eficiente de todas é vocês não gastarem dinheiro nenhum. Isto é, se ninguém ligar nenhum equipamento elétrico lá em casa, isto é fantástico, não gastamos nada. Tem pequenos problemas a nível de conforto. Há outra que também nos é proposta, que é vamos meter esferovite à volta da casa toda e assim vamos poupar imenso dinheiro. E é estas as contas que eu vos vou mostrar, que se calhar talvez não seja boa ideia. A outra é melhorar os equipamentos, neste caso, comprar frigoríficos, comprar bombas de calor, etc. Mas na prática também tem os seus problemas. O que eu vou enfatizar aqui é que, em resumo, a abordagem de eficiência implica gastar dinheiro, mas sem termos a certeza que o vamos receber de volta. Noto que eu não estou a dizer que não temos que não convém fazer estes investimentos. Agora, nós temos é que pensar nestes investimentos quando o equipamento anterior estiver a dar o berro e estarmos preparados para quando o equipamento, neste caso um esquentador a gás, morrer, nós sabermos que podemos escolher outra coisa. Portanto, isso é que é importante, estarmos preparados para, no momento em que as coisas falham, não termos que seguir a indicação da pessoa que lá vai, neste caso o instalador de gás, o que é que se vai propor? Meta este grande equipamento de gás super ultra eficiente que só custa 3.000 euros. Por 3.000 euros mais vale comprar uma bomba de calor que é mais eficiente. E, portanto, este é o tipo de coisas que temos de nos preparar. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isto, porque não ligar equipamentos da casa reduz o conforto, utilidade e saúde, mas, lá está, leva-nos a uma coisa que se chama risco de pobreza energética. E esta é a primeira parte onde eu ia buscar um bocadinho da vossa interação, que é, quem é que aqui gasta mais de 10% do orçamento mensal em energia?
E a energia é toda a energia que nós precisamos para ir trabalhar. Reparem que 10% do orçamento mensal, gastar mais do que 10% do orçamento mensal na Europa, coloca-nos na posição de risco de pobreza energética. Quer dizer que se vocês tiverem uma conta de 100 euros por mês, estão em risco de pobreza energética se não ganharem pelo menos 1000. Okay? O que é isto do risco de pobreza energética? É que nós, numa situação normal, aguentamos com essa conta de 100 euros, mas se, por exemplo, ficarmos desempregados, o que é que acontece? Deixamos de receber tanto dinheiro, os 100 euros deixam de ser comportáveis e então temos que começar a cortar no conforto para não cortar na comida. Portanto, é por isso que eles falam neste risco de pobreza energética. E normalmente a energia é das coisas que as pessoas, o conforto é das coisas que as pessoas começam logo a cortar. Este é um problema grave, mas só tem duas soluções. Ou reduzimos a nossa conta, ou aumentamos o nosso salário. Portanto, não é muito fácil esta. Pronto. A outra é de melhorar as envolventes. E ora, aqui está a tal que eu vos vou mostrar que é maravilhosa. Então eu hoje aproveitei este magnífico sol que estava a bater no escritório e comecei a tirar umas medidas de um pequeno quarto que eu uso como escritório. Então, sabendo que o isolamento térmico de paredes ou dos tetos custa por volta de 50 euros por metro quadrado, isto agora já não é verdade sequer. Isto era antigamente, mas pronto, agora já nem sequer é verdade. Mas enfim, vamos partir daí. E colocar janelas da classe mais custa cerca de 500 euros por metro quadrado, é fácil fazer umas contas. Por exemplo, num escritório que tem 9,24 metros quadrados, isto ia-me dar em 1920 euros. Vamos lá fazer as contas. Tenho nas janelas exteriores uma janela que tem 1,20 m de largura por 2 metros de altura. 2,4 metros vezes 500 euros, logo aqui são 1200. Paredes exteriores é, neste caso, a parede que dá para a rua, neste caso para a varanda a sul, que tinha 2,80 m com 2,70 m de altura, mas eu tenho que tirar estes metros quadrados da janela, portanto só ficam 5 metros, é relativamente pequena, 258 euros. Mas depois, se eu quiser ter algum conforto, uma coisa que é muito importante e que vocês de certo já estão habituados, era aquela coisa, eu já não me lembro como é que era o provérbio, mas era a cabeça e pés, era gorro na cabeça e botas quentes nos pés para se ter conforto, não é? Não sei, havia um ditado muito engraçado, mas eu esqueci-me. Alguém se lembra desse? Não. Não se lembra ou não? Ok. Não. Pronto, agora imaginem que a minha casa tinha 90 metros quadrados. Quanto é que eu tinha que gastar? Vamos arredondar. Teria que gastar 19.200 euros. Ora, o que é que me interessa pensar aqui é, no inverno, quanto é que eu gasto a mais por mês? Por cada inverno, desculpem. Por cada inverno, em relação à minha conta de verão, e é por isso que eu normalmente, quando vou fazer as visitas, vos peço para me arranjarem as contas de um ano inteiro. Aqui em casa, nós gastamos no inverno mais 100 euros, mas no inverno todo, mais 100 euros em energia. Eu também tenho uns equipamentos muito eficientes, etc. Mas nós aqui, depois posso mostrar dados, só aquecemos a sala e não aquecemos os quartos. Porquê? Porque eu sou a favor de muita ventilação e os miúdos e nós, depois estamos na cama, está tudo quentinho. Agora, se custa retorno do investimento, return of investment, se me custa 19.200 euros o investimento, se eu conseguisse fazer isso por esse preço, e se eu poupo 100 euros, quer dizer que me vai demorar 192 anos a pagar este investimento. Okay? O que é que isto quer dizer? Que não vamos nunca colocar isolamento? Não, isso é diferente. Que é, se eu um dia tiver que pintar a casa, entre pintar, que me custa 30 euros por metro quadrado, e colocar isolamento
térmico, então se calhar mais vale dar os outros 20 e aí colocar o isolamento térmico. Se as janelas estiverem muito estragadas e eu precisar de as trocar, então em vez de pôr umas janelas más, que até atualmente já é proibido, então posso pôr umas janelas boas e melhorar. O que eu estou aqui a dizer é as coisas têm que estar pensadas para quando se estragam, vocês saberem que têm alternativas e que podem melhorar de determinada maneira. Já quanto aos equipamentos mais eficientes, há aqui uns dados interessantes que eu gostava de vos mostrar, que é trocar os maiores consumidores, que são água quente sanitária, arcas frigoríficas, etc, etc. Então, reparem nestes dados que eu fui buscar, de propósito, estes dados são de 2003. Isto é só para nós termos uma ideia do que nós pensávamos em 2003, quanto aos nossos consumos. Então, reparem, este cinzento, Space Heating, é aquecimento. Este aqui, Space Cooling, arrefecimento. Water Heating, aquecimento da água. Cozinhar, este. Iluminação, este. Refrigeração e congelamento é este. Lavar a roupa, o branco. Os pontinhos, secar a roupa. Dishwashing é lavar a louça. Televisão, este. Stand-bys, olha o tamanho de stand-bys. É engraçado. E estes são outros, tipo computadores e coisas assim do estilo. O que é muito engraçado é que em 1990 os nossos consumos eram estes e todos os equipamentos já estavam a melhorar de A para A+. O que é aqui estranho? Esperem lá, se a eficiência dos equipamentos está a aumentar, teoricamente o consumo de energia devia de crescer, não era? O que é que se passa aqui? Fazem ideia? Eu tenho um equipamento mais eficiente que gasta menos energia, mas, no entanto, as projeções da Europa é que os consumos de energia continuem a subir. Porquê? Porque nós já só não temos já só uma televisão, não temos já só um telemóvel. Estão a perceber? E depois todas as casas também começam a ter coisas que não tinham antes. Estão a ver? Nós todos começamos, apesar dos equipamentos serem mais eficientes, nós começamos a ter mais equipamentos. Máquina do pão, a máquina do micro-ondas toda a gente tem, etc, etc. Reparem que alguns equipamentos não têm consumos muito grandes, como o micro-ondas, porque são usados pouco tempo durante o dia. Mas a televisão são pelo menos 75 watts que estão ali sempre ligados a maior parte do dia. Gostamos de um som de fundo. Okay? O que é que eu gostava aqui de vos mostrar? Que é, imaginem que isto é o aquecimento. Vamos pensar em Coimbra. Aqui em Coimbra é preciso, acham que se gasta tanto em arrefecimento como em aquecimento? Ou a proporção é parecida? Aqui em Coimbra não usamos muito ar-condicionado para arrefecer, pois não. Temos ali 2 ou 3 dias no verão, com 45 graus antigamente, não é? 46, ainda me lembro. Mas é uma raridade. Portanto, o nosso valor não é aqui tão alto. Agora, o aquecimento da água, sim, é uma coisa que... E quanto ao cozinhar, comparativamente aos países da Europa, vocês acham que nós gastamos mais energia ou menos energia a cozinhar? Podem dizer coisas. Quem é que já foi? Quem é que já foi à Holanda? Quem é que já foi à Holanda, Alemanha? O que é que lhes deram para comer ao almoço? Eu não fui, aí não fui. Não foi ninguém. Mas está mais frio, não? Sandochas. Eles gastam muito menos do que nós a cozinhar. Eles não comem nada de jeito. É uma pena, mas pronto. Iluminação. Vocês aqui em Portugal acham que nós gastamos mais em iluminação do que a cozinhar? Não, porque isto é um valor que também conta,
com os edifícios de serviços que têm as iluminações sempre ligadas. Frigoríficos, deve ser igual em todo o sítio. Lavar a roupa, mais ou menos a mesma coisa. Secar a roupa, é uma coisa habitual aqui em Coimbra. Máquina de secar roupa. Não, felizmente nós temos uma sorte jeitosa que temos esta coisa de maior parte do ano conseguimos secar a roupa ao sol e é porreiro porque ela mata a bicharada toda. Ok, lavar a louça, há quem tenha, quem não tenha. Já agora, digam-me, alguém sabe se é mais eficiente, como é que se gasta mais água, a lavar à mão ou a lavar com a máquina? À mão? Vou lavar à mão. Mais sugestões? Ok, então deixa-me dizer que eu até gostava de lavar a louça. Eu acordo muito cedo e enquanto estava a acordar estava a lavar a louça. Quando vi os estudos sobre o consumo de água e energia a lavar a louça à mão, finalmente comprei uma máquina de lavar a louça. Gasta-se muito menos água e muito menos energia se lavarmos a louça com um bocadinho de água quente a usar uma máquina de lavar a louça do que a lavar à mão. É absolutamente incrível, garanto-vos que não sabia, não fazia ideia, e até fui ao Vorten Outlet e comprei uma daquelas pequenitatas que há lá, chegou-me perfeitamente para aqui para casa. E pronto, agora a minha diversão já não é lavar a louça para acordar, é fazer o puzzle de meter a louça dentro de uma máquina pequenina e depois ligá-la. Televisão. Eu acho que cá em Portugal nós gastamos mais do que isto na televisão, porque já se começa a ver muitas casas em que há 2, 3 televisões, cada uma a ver a sua coisa, e pronto. Stand-bys. A parte engraçada dos stand-bys é que estão a ver, os stand-bys é aquela luzinha piloto. Cada vez, como temos mais equipamentos, os consumos vão aumentando. Agora, há quem diga, nós temos de desligar estas coisas todas. Eu sempre possa ser uma boa ideia, mas muitas vezes não é viável, porque se desliga o box da televisão deixam de ter internet, correto? Não é? Pronto, e há certas coisas que vantagens. O que está a crescer são consumos de casa, e isto ainda não contava com a pandemia, com os computadores em casa, tudo isto subiu bastante. Pronto, o que é muito engraçado perceber é nós temos um objetivo de descer não sei quantos por cento em relação a 1990, mas eles já estavam a fazer as contas que isto só vai subir. Ok? Não está tudo perdido. Agora, a questão do eficaz é o ser eficiente. Eu posso ter um carro muito eficiente e gastar mais dinheiro. Se eu não souber o caminho mais fácil para ir de um sítio ao outro, o carro eficiente não me serve de nada. Ora, o que eu quero é uma coisa, um carro e um mapa que me leve daqui até ali pelo caminho que funcione melhor. Portanto, uma capacidade de cumprir com os objetivos. E o que é que nós queremos dos equipamentos? Nós queremos que eles nos forneçam conforto e que não gastem energia desnecessária. Portanto, o que eu vou falar aqui é as soluções eficazes para baixar as contas. E vou utilizar aqui um exemplo de uma coisa que está extremamente bem ilustrada nesta fotografia, que agradeço a uma das participantes. Que é, isto ainda vamos fazer, que é quanto é que custa este equipamento por mês? Estou a falar desta arca que até é classe energética a mais, estão a ver? É que nós vamos, eu vou ensinar aos miúdos a medirem e os miúdos depois vão colocar aqui umas etiquetas a dizer tu gastas tanto, 5 euros por mês. Ora, eu acho que este é capaz de gastar mais de 5 euros por mês, já vos vou mostrar. E a coisa muito importante é, nós temos que fazer as contas e questionar a necessidade. Ora, eu olhando para esta arca e vendo aqui isto quase parece aquelas pinturas de antigamente, eles faziam chamadas naturezas mortas, em que havia umas figuras, umas plantas e umas composições muito bonitas.
eu olhando para esta arca quase pensaria que ela não tem uso, porque não tem uso frequente, está aqui com a tampa ocupada. Mas nós sabemos que tem lá coisas, porque quando tiramos uma fotografia com a câmara térmica, reparem que esta é uma temperatura normal do metal do vidro, não quer dizer que esteja esta temperatura dentro de casa, é só porque o próprio metal tem um reflexo diferente. E reparem que esta parte aqui da arca está muito escura, está quase 3 graus abaixo da temperatura normal. Quer dizer que esta arca está com problemas. Apesar de ser A+, ela por acaso tinha para aqui umas pinguinhas, e o que quer dizer que o isolamento já não está a funcionar. Este escuro quer dizer que está mais frio, portanto o isolamento não está a funcionar. Esta arca não me custa nada acreditar que esteja a gastar 10 euros por mês. E a questão é, se o que nós temos e a poupança conseguimos com esta arca compensa o preço dela. Se não fosse a mais, desculpem, tenho que pegar aqui um lenço. Se ela não fosse a mais, eu até vos diria uma coisa. Há umas arcas antigas que gastam 20 a 30 euros por mês. Garanto-vos, elas são rijas, aquelas de antigamente são rijas, duram o resto da vida. Mas logo que possam, desfaçam-se delas, porque aquilo está a absorver o vosso dinheirinho todo. Okay? Portanto, muito cuidado com as arcas. É uma das coisas por onde uma das coisas que gasta mais dinheiro. Nós depois vamos medir esta arca e vamos comunicar-vos os resultados, porque penso que é interessante. Já agora reparem, estão a ver ali o botãozinho do standby? Estão a ver ele ali? É uma luz que dissipa sobre a forma de calor e, portanto, aparece aquele ponto ali mais quentinho. Mas o que preocupa é este preto, e aqui não dá para notar, mas tinha algumas condensações. Nós ainda vamos experimentar uma coisa, que é, vamos esvaziar a arca toda, deixá-la secar muito bem, porque pode ter acontecido o seguinte, que é, tenha entrado água para o isolamento, e assim esteja a fazer este problema, porque a partir do momento em que nós estamos com a roupa molhada, já não estamos quentinhos, a não ser que seja lá, mas isto não é lá dentro. Ok. Outra solução é compreender a nossa fatura de energia. Todas as faturas, eu andei à procura de faturas. Ops, aqui falhou qualquer coisa, já perdi um slide. Eu andei à procura de várias faturas e esta agora foi à vida, e são todas um bocadinho diferentes. O que eu acho extremamente interessante é que a quantidade de informação, eu tinha esta digitalizada, mas foi à vida, a quantidade de informação que eles põem, mas que ainda consegue arranjar espaço para pôr uma fotografia de um bebê na minha fatura de eletricidade. Esta, por acaso, é minha. Mas, e depois conseguem fazer uma coisa tão complicada mesmo para nos baralhar. Uma das componentes da fatura da eletricidade é a potência contratada. E se vocês tiverem uma fatura à mão, ou quando forem consultar a vossa potência contratada, vão perceber que é um valor muito pequenino. Eu já vos vou mostrar numa folha de cálculo quanto é que é. Ora, o que é a potência contratada? A potência contratada é a potência que vocês têm disponível para colocar equipamentos. Basicamente, vocês vão pedir ao fornecedor de eletricidade, neste caso que é a redes, agora chama-se redes, é a antiga EDP Distribuição, vão pedir à redes a dizer, olha, guarde-me aí um pedacinho desta eletricidade cá para a minha casa. E quanto mais eles guardarem, mais vocês pagam. A questão é que é daqueles números pequeninos que nós normalmente não ligamos. Deixem cá ver que eu estou à procura da folha de cálculo. Então vamos ver o que é isto da potência contratada e quanto é que custa. Reparem, eles dizem, se for para um espaço pequenino, para uma garagem, o mínimo que eles têm é 1.5 kVA, é 1150
aproximadamente 1150, vamos simplificar, 1150 watts. Quer dizer que se pegássemos num aquecedor de cabelo funcionava, se ligássemos um fogão com um bico elétrico já saltava. 2.30 dá para ligar um fogão normal, um micro-ondas, e se ligarem ao mesmo tempo o aquecedor, de certeza que salta. 3.45, na minha opinião, já aguenta quase tudo. Mas muito cuidado, porque há quem compra daquelas placas elétricas novas de indução e companhia que têm 5 ou 6 bicos, que ela mal liga e começa a funcionar, se não tiver lá 6.9 diz, não quero trabalhar. Isto é, a placa vai testar se tem potência contratada suficiente para ligar tudo ao mesmo tempo. É claro que isso é meter-se uma despesas. Portanto, eu aí, quando aconselho alguém que está à escolha de bicos de fogão e companhia, eu lembro sempre, cuidado com a potência que ela precisa. Se for preciso, mais vale meter duas em vez de uma muito grande. Porquê? Reparem, se eu só precisar de 3.45, mas se for pôr 6.9, o 3.45 fica-me a 23 cêntimos por dia. Não parece doer. Por mês 6,98, mas quando lhe metemos o IVA já está quase em 9 euros. 9 euros e eu não gastei 1 kW de eletricidade. É isso que vocês têm que perceber. Potência contratada é só para dizer eu quero poder usar tantos equipamentos ao mesmo tempo. Ora, se eu for obrigado a colocar 6,9, que não preciso, mas o meu equipamento, a minha placa obriga-me, eu tenho que gastar pelo menos 10 euros por mês. Portanto, 14 euros por mês. Comparado com os meus 8, eu estou a dar 6 euros de borla todos os meses. 6 euros de borla vezes 12 são 600, 700 e qualquer coisa. Espero que não esteja cá ninguém da matemática. Ok, portanto, muita atenção, porque é aqui que estão grande parte das despesas. Os números são pequeninos, só que são todos os dias, levam IVA por cima, não é? E, portanto, ao fim do ano ainda são valores significativos. Ok? Então, vamos voltar ali para a apresentação. Ora, segundo quem vende, não é? Neste caso, quando estão a dizer a potência contratada, vamos dizer, você pensa nas coisas todas que usa ao mesmo tempo e depois soma os valores todos da potência máxima e tem o resultado. Então estávamos agora mesmo a pedir era a Cristina, não era? Para isso manda as coisas. Era um fogão elétrico de 5 zonas que eu estou cheio de curiosidade de ir ver, que tem eletricidade e gás ao mesmo tempo, 7.500 de certeza. A televisão de 200 watts, não é assim, ela não é dos últimos 2 ou 3 anos, para não, Cristina? Como? A televisão não é dos últimos 2 ou 3 anos, é mais antiga. Tenho uma mais moderna. Mas as outras. Não, tenho 6. Ok. E quantas é que estão ligadas de cada vez? Neste momento estão 3. Ok, 3. Então vamos pôr uma antiga e 2 modernas e está 400. Ok? Pronto. 400 e estão ligadas quase sempre, é isso? Não. Então quantas é que estão ligadas, no mínimo? No máximo? Uma. Durante o dia, uma. Então, 100 watts. Ok. E agora está ligada porque eu estou em casa, porque senão... Exatamente. Estou de atestado, senão... Furos. E o ferro de passar a roupa, tem? Tenho. Então, quem é que sabe quantos kilowatts é que tem? Quantos tem ferro de passar a roupa? Digam lá números. Não sabem? Nem faço uma mínima ideia, não. Ok, 2.000 watts. Olha, já agora sabem como é que se vê se o ferro está quente ou não, para não ficarem lá coladas? Põe-se o dedo. Não é? Qual é o problema? É que quando nós apanhamos um esticão elétrico, o que é que
o que é que a eletricidade nos faz? A eletricidade faz-nos fechar. Então há gente que vê se a temperatura está boa assim, e o que acontece é que se ele tiver com um problema e o quadro não tiver um bom disjuntor, o que acontece é que faz isto e fica lá agarradinho. Okay? Portanto, além de queimados, apanham um esticão. E podem não conseguir sair dali. Portanto, muito cuidado, porque se querem ver temperatura, as costas são a parte mais sensível. Se apanharem um choque elétrico, a mão fecha, mas não se agarra a nada. Está bem? Cuidado com isso. Os ferros são terríveis por causa disso. Então, 2000 watts e o consumo máximo do ferro. 2000 watts e o ferro tem que estar sempre ligado. Eu ligo o ferro quando preciso dele. Sim. E acham que eu posso eventualmente não pôr a máquina a lavar enquanto estou a ligar o ferro? Aí já tem a ver com o quadro elétrico. Se ele aguentar. Pronto. Mas eu também posso decidir, sabendo que a coisa pode correr mal, posso decidir e ter cuidado a pensar, não, agora vou passar a roupa e, portanto, eu lavo a frio, que é para ele não ir ligar à resistência, ou então o quadro ainda salta. Então vou pôr aqui a máquina. Reparem que a máquina tem lá uma resistência que a resistência só vai 1500 watts. Mas quando ela está, portanto, o máximo que ela dá é 1500. Eu já explico porque é que eu repito este. Já o consumo médio, quando os motores estão a rodar, aquilo é no máximo 150 watts. Ok? Desde que não esteja a aquecer a água, aquilo corre bem. A máquina tem stand-by? Tens luzinhas? A máquina de lavar? Sim. Tem. Vocês sabem que as novas já nem sequer têm luzinhas? Vocês esquecem-se Não, delas minha não tem. ligadas? Então é nova. Esquecem-se delas ligadas e ela diz, eu vou-me desligar sozinho, senão não passa aqueles a mais. Ok? Pronto, máquina de lavar, 5. Ok. Não há lá mais nada em casa? Micro-ondas. Tudo. Micro-ondas, máquina de fazer pão, tudo mesmo. Não, de fazer pão não. Tem mesmo forno e é a lenha. Para essa, forno a lenha. Vamos lá pôr este que eu preciso deste. Forno a lenha. Então, quantos watts? Não, o forno é a lenha, não gasta eletricidade nenhuma. Aí Mas era trabalha. isso que eu pus aqui. 11.000 kilowatts por volta disso. Quanto é que isto precisa de eletricidade? Zero. Zero. A serra para cortar a lenha. Exatamente. Olha, para cá Aí é o combustível. Exatamente. Essa é bem vista, é. Vai com o machado. Vai ao machado. Isso era antigamente, agora já nem sequer há machados bons, o grande problema é esse. O machado já saiu da câmara. Exatamente. Pois já. Então, agora, e para aquecer a água, o que a Cristina usa? Tem painel solar. Isso já é uma vantagem. Ok, mas e depois quando não há sol? Ele, por acaso, aqui está muito exposto e conseguimos mesmo quando não está sol. Boa. Conseguimos. Fantástico. Mais uma coisa que eu tenho que ver. Só se estiver muito frio, só se estiver com muito frio. Ok, e depois, mas quando falha, o que é o backup? É gás ou é eletricidade? É o okay. gás. Pronto. Então eu vou só fazer aqui a conta, vou fazer uma batice e vou fazer de conta que tem um cilindro. Aliás, vou pôr o painel solar, mas não, deixem-me acelerar, que é pôr aqui um cilindro. Só para comparar com a bomba de calor. O cilindro elétrico, que é uma coisa que vocês todos conhecem, tem lá dentro uma resistência que normalmente é tipo 2000 watts. A energia que o fornece é 2000 watts, o consumo que ela fornece à água é 2000 watts, o consumo em watts também é o mesmo, e nós sabemos, ela tem uma ou duas resistências. Se só tiver uma resistência, nós nunca sabemos quando é que ela vai ligar, portanto temos que contar sempre com ela. E esta é a parte chata. Já uma bomba de calor, lá que acho que me enganei aqui na coisa, exato. Já uma bomba de calor, quem é que sabe o que é uma bomba de calor de água? É um cilindro
na prática com ver a parte de trás do vosso frigorífico que aquece. Sim. Então imaginem que aquela grelha de frigorífico lá de trás preta está a despejar o calor dentro da água. A parte engraçada das bombas de calor é que elas dão-vos a vocês 2600 watts de energia e só precisam de 900. É claro que esta aqui custa, um cilindro custa tipo 400 euros e uma bomba de calor custa 2000 e qualquer coisa. Ok? Mas é outra coisa que nós temos que pensar, que é quando trocamos um equipamento, ponderar a ideia das bombas de calor, porque elas podem permitir algumas poupanças, quer da energia fornecida, quer também de podermos baixar o nosso quadro da potência contratada. Ok? Então eu agora vou só tirar aqui para não fazer batutice nas contas da Cristina. E então agora vamos ver se ela fosse. E de painéis solares fotovoltaicos, só por acaso não tem, pois não? Não. Então, se tivesse, só para lhe dar uma ideia, eram menos 1500 watts, isto é, como eles produzem eletricidade, está-nos a tirar da nossa conta. Consumo máximo, portanto, também seria menos 1500. E quando está enublado, dá 400 watts, 300 com sorte, com um dia mau ou zero. Pronto, mas isto são negativos. O que é que dá? Quem tem painéis solares e consegue utilizá-los durante o dia, fantástico, porque se usar muitas coisas, esta eletricidade que é produzida no sítio vai ser gasta primeiro no nosso sítio, portanto o quadro não salta. Mas também não tem, a Cristina também não tem painéis solares. Então vamos lá ver, se fosse Acabaste de ali ser tudo. pedir eletricidade e eu lhe dizer, com a descrição que fez, Agora está certo? com a descrição que a Cristina fez, em princípio, o que é que se está a passar aqui? Ok, fui eu que não carreguei. É soma daqui até aqui. Deixa eu ver se está certo. Potência contratada 14, deixem cá ver quais são as que há ali disponíveis, porque nós não as temos todas. A Cristina tem 13.8 kVA. Faz ideia? Não. Não faço ideia. Por acaso já tinha apontado aqui, já tinha visto, que era para ir depois confirmar com a minha fatura, para ir ver. Por acaso já tinha tirado esse valor mas para ver se era. Não era 6,9 de certeza, pois não? Não, tem que ser mais. Pronto, portanto, está a ver. Sendo mais, por mês, só para ter isso tudo disponível, são 16 euros, ou 22, ou 28, ou 35. Por ano é que isto dói. Ok? Portanto, há um conjunto de coisas. Por exemplo, o simples facto de conseguir produzir a água quente com o painel solar já lhe dá uma poupança significativa. Agora, Eu não gasto muito eletricidade por mês, à volta de 50 euros, é o que está no... Mas se calhar metade do que gasta é para a potência contratada. Agora diga uma coisa que é a pergunta que se faz, que está a seguir na apresentação, que é, deixe-me cá voltar, nunca vai abaixo a eletricidade? Vai se tiver o forno elétrico, e o pior é quando é o jarro elétrico para aquecer a água. Mas os jarros têm, muitas vezes, é o jarro que está estragado. Cuidado com isso, porque o jarro elétrico é uma coisa, como tem água... É o que faz, às vezes, disparar os quadros. Pelo menos aqui em casa é o que faz mais disparar o quadro. Ok, cuidado, porque os jarros, ao fim de algum tempo, começam a ir à vida. Portanto, se nunca vai abaixo sem ser quando põe o forno, poderá acontecer uma destas duas situações. Se não vai abaixo, está a esbanjar. O que é que faz? Experimenta descer uma casa, que é de borla,
e descer uma casa, vamos lá ver, se estiver no 17,25 e passar para o 13,80, a diferença são 6 euros por mês. Parecendo que não, ainda é dinheiro, não é? Eu o jarro estava noutra casa a ver se não é o problema mesmo do próprio jarro. Os jarros são só 2 kW, mas muitas vezes eles têm problemas. A água e a eletricidade às vezes corre mal. Se vai abaixo vezes demais, fazemos ao contrário. Subimos uma casa, gastamos mais de 100 euros por mês, mas também estarmos sempre a ir ao quadro é uma chatice, não é? Não podemos estar sempre a arriscar. Eu estou a propor isto, mas já agora faço uma ressalva que é o único custo que esta atividade tem, que eu acho que merece, é ir a uma daquelas lojas alemãs ou uma coisa assim de estilo, só para não usar marcas, e compra uma coisa destas. Se mete na tomada. Eu acho que tenho. Devem ter. Isso é um regulador. Quando falha a eletricidade, isto liga-se sozinho e dá para ir ao quadro legal. Pronto, é a única coisa que eu acho que é a única despesa que vale a pena fazer. Mas se souberem bem onde é que é o quadro, vão logo por ela. O que é que interessa aqui? É que vocês percebam que a potência contratada não vos dá, só vos dá isto. É o conforto do quadro não saltar. Se o quadro não salta nunca, estão a gastar dinheiro a mais. Se o quadro está sempre a saltar, ou está lá um equipamento que está estragado, não é? Que eu apostava por aí, Cristina, depois vamos ver essa, ou na realidade também não vamos ser maluquinhos, porque andar sempre a ligar quadros e companhia até pode ser perigoso, podem-se magoar e sobe-se. Podem mudar pelo menos 3 vezes por ano por operador, portanto, se andarem a mudar de operador ainda podem demorar mais tempo, e se forem à internet procurar alterar a potência contratada, vão ter um dos links que eu já vos vou fornecer. É muito fácil encontrar referências para alterar a potência contratada. Eu não sei se estou a falar muito depressa ou não. Eu posso fazer uma questão? Sim. Eu estava aqui a consultar a minha fatura da EDP e eu tenho uma potência de 3,45. Ok. E a minha casa é toda elétrica. E salta alguma vez? Nada, zero. E quantos são? É que 3,45 já é o limite, muito no limite. Vamos lá ver. Abaixo de 3,45 tem 2,30. E eu pago uma média de 30, 35 euros de eletricidade. Então vamos lá ver. 3,45 é o que eu tudo tenho. Tudo elétrico, cilindro. A minha casa é toda elétrica, não tenho... Aliás, a única coisa que eu não tenho que seja elétrico é uma das janelas da cozinha. O resto é tudo elétrico. Eu não tenho nada que não funcione a eletricidade aqui. Ou seja, se me faltar a eletricidade, eu não cozinho, eu não tomo banho, eu não faço nada. Sim. Obrigado por essa experiência. E também estou mortinho por ver isso. E quantas pessoas é que estão em casa? Somos duas, eu e a minha filha de 7 anos. Ok. 7 anos, disse a coisa certa, que é 7 anos ainda se controla. Pronto. Também só temos uma televisão. Ok. Os nossos banhos são banhos normalíssimos. Agora ainda são. Quando ela tiver mais uns anos já vai ser mais diferente. Eu corto-lhe água. Exatamente. Mas o que eu estava a dizer é que, repara, o seu cilindro tem pelo menos 2000 watts, o que quer dizer que quando ligasse o micro-ondas já poderia saltar. Mas volto-lhe a dizer, não custa nada experimentar. Eles no prazo de 5 dias vão lá, porque outra coisa que também faz com que não salte é que o seu contador é dos antigos, não é? É. Esses contadores antigos só saltam quando está muito tempo no limite. E outra coisa porreira,
É por isso, de preferência, não deixem o vosso computador antigo ir abaixo, ir embora. Eles têm umas coisas simpáticas, que é, se aquilo não for durante muito tempo, ele não salta. Os novos, você passa ali um bocadinho e ele desliga logo automaticamente, porque eles querem ir buscar mais dinheiro. Portanto, eu não acredito que lhe compense descer para os 2,30, porque vai poupar 1,40€ e arrisca-se a que lhe troque o contador. Então vou estar quietinha sossegada, porque Quietinha eu acho sossegada, que sim. sim, porque eu acho Olha, que e compre placas de indução. A placa de indução e os contadores antigos. sim, o meu fogão é de placa de indução. Pronto, boa. Olha, está aí uma explicação que eu também, enquanto tinha o meu, também gostei muito, que é os contadores antigos não medem muito bem a indução. Eu por acaso, acho que tenho uma potência, que estávamos a falar nessa questão, e acho que a potência que tenho é uma potência baixa, e felizmente eu não tenho mesmo. Não mexa e não diga o nome, que é para não descobrir onde é que está. Pronto, ótimo, ok. Então vamos ficar por aqui. Está tudo muito bem, está tudo ótimo, fantástico, e a DP maravilhosa. No seu caso, fique quietinha e tal. Agora, aliás, eu nem sequer falei. Ok, adeus, obrigada. Qual é a coisa? Se por acaso for pôr painéis solares fotovoltaicos, há alguns contadores antigos que, em vez de contarem que está a entrar em eletricidade, contam que também está a sair. Ok? É por isso que mal vocês comunicam que vão pôr painéis solares fotovoltaicos, eles trocam-se o contador para um que aceita a entrada de energia dos dois lados. Não é uma hipótese que esteja neste momento em cima da mesa. Por Pronto. isso, já aprendeu para ficar quietinha. Conselho, ficar quieta e sossegadinha. Exatamente, com a sua placa de indução, que é isso que está a salvar a Maravilhoso. Está bem, porque se não faça as contas, o cilindro com 2 kW mais o bico do fogão com 700, 800 watts, quando ligasse qualquer coisa que fosse, saltava. Sim, porque, por exemplo, às vezes deixo um grelhado a fazer e vou tomar o meu banho e não tem qualquer problema. Era uma coisa que eu tinha, mas não tenho. Não mexe nada. Pois, pronto, é aquela coisa de não mexe que estraga. Pronto, perfeito, obrigada. Ok, esclarecidíssimo, obrigada. Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Pronto, então só para... Já estamos quase na hora, deixem cá ver. Passa tão depressa. Então, o que é que me interessava agora que vocês percebessem? Que é, há depois soluções específicas para nós melhorarmos o nosso plano de eficiência na nossa casa, mas o que eu vos gostava de explicar é que vocês têm que pensar também, na medida do possível, quando fazem melhorias na vossa casa, ser feito com outras pessoas. Não é na vossa, não é as outras pessoas pagarem a vossa casa, é tentarem arranjar soluções que sirvam muitas pessoas. Imaginem, por exemplo, a questão que eu vos estava a dizer da bomba de calor. Uma bomba de calor é uma espécie de um cilindro com o tal frigorífico na parte de cima. São uma espécie de uns cilindros um bocadinho mais altos. Se vocês comprarem sozinhos, a bomba de calor custa 2.500 euros. Se vocês comprarem 10 bombas de calor, a bomba de calor custa 2.000 euros a cada família. Se vocês forem fazer a manutenção, uma vez por ano ou uma vez 2 em 2 anos, que algumas marcas admitem, custa 100 euros. É o que vocês pouparam durante um ano. Se vocês compraram em conjunto 10 bombas de calor, a manutenção custa 30 ou 40 euros. Porquê? Porque quando o técnico vem, não vai trabalhar só para uma pessoa, vai trabalhar para várias. E, portanto, todas as despesas de deslocação, compra de equipamentos, etc., estão incluídas. Eu tinha planeado colocar aqui um vídeo, mas uma vez que a hora já vai adiantada, se calhar é melhor não. O que é que achas, Irma? Ponho o vídeo do Common Efficacy. Ok, este não me está a ouvir. Desculpa, vou pôr só para vocês terem uma ideia do que é que se consegue fazer em conjunto. Deixem só ver.
Se ele se aguentar nas canetas, não era bem isto. Não era esta, mas pronto. Ignorar anúncios. Uhum. Pronto, e agora volto só para a apresentação. Então, o que é que eu vos queria mostrar com isto? É que nós estamos a caminhar num outro sentido, que é, em vez de cada um de nós ter o seu equipamento, desculpem, isto aqui à frente, em vez de cada um de nós ter o seu equipamento em casa, ops,
em vez de termos cada um o seu equipamento em casa, para onde estamos a caminhar é para aproveitar os desperdícios de empresas que estão aí perto para aquecerem parte da água que depois nós vamos acabar de aquecer na nossa casa. Chama-se as redes de distribuição de energia. A única que há em Portugal, por razões de complicações legais, sabem onde é que é? Qual é a única rede de aquecimento do país? Qual é a última zona de uma grande cidade que foi feita? Para mostrar ao mundo todo. Expo 98 é o único sítio onde há uma rede de distribuição de água quente e água fria. Ok, agora vamos imaginar... Eu estou a ver falhas, as outras pessoas... Desculpem? Não ouvi. Não era uma dúvida, ok. Então reparem, agora vamos imaginar aí no caso de Eiras. Vocês já imaginaram... Eu não estou a conseguir ouvir, não sei se... Deixa-me só verificar. Eu não consigo ouvir. Vou desligar aqui. É melhor desligar, sim. Espera lá que não é puxar isto tudo. Ups. Ok. Pronto, ok, foi a janela à vida. Não há problema, não vamos pegar nela agora. Então, o que é que aconteceu? Já conseguem ouvir? Sim, perfeitamente. Ok, então, tinha ali mais uma coisinha na apresentação, mas vou explicar sem imagens. Vocês aí, em Eiras, nos supermercados do Jumbo e do Continente, já imaginaram a quantidade de frigoríficos? Já repararam na quantidade de frigoríficos que estes sítios têm? Então, se ele faz frio de um lado, o que é que sai do outro? Não estou a ouvir? Calor. Exatamente. Porquê? Porque o ar-condicionado é como nós esprememos um gás e quando o esprememos sai calor, na parte de trás do frigorífico sai o calor e o que vai para o interior do nosso frigorífico é o tal gás espremido que vai chupar o calor à comida e depois dá a volta outra vez, é espremido no compressor, larga o calor atrás. Agora, esse calor todo que está a ser deitado fora no supermercado poderia, e já há países onde isso está a acontecer, ser utilizado para aquecer a água que depois vocês iam receber na vossa casa, que não iam consumir diretamente, não se assustem, portanto aquilo tem os permutadores, troca só calor, não troca água, porque a água leva os fluidos e, portanto, fazia-se o reaproveitamento de todas as fontes de energia. Em Lajes, por exemplo, há uma central térmica a gás que é essencial para a estabilidade da rede elétrica nacional, que deita uma quantidade brutal de água quente para o Rio Mondego, que não é interessante para ninguém. Portanto, também é mais um sítio onde poderia ser reaproveitado. Pronto, então, 37. Eu, então, gostava só de perguntar se, perceberam que é possível poupar dinheiro sem gastar dinheiro? Ok? Então, nunca mais vão pensar em pôr janelas novas? Não há respostas? Não, continua a haver boas razões para colocar janelas novas. Se as janelas estiverem completamente destruídas, novas. Se as janelas forem de madeira boa do antigamente, do tempo dos nossos avós, vidro simples, cortinas e portadas ficam iguaizinhas às janelas de vidro duplo. O conforto é o mesmo. Mas, se morarem ao pé de um sítio com muito barulho, vidro duplo. Mas cuidado, vidro duplo com espessuras diferentes. Ok? Não se esqueçam que se o vidro duplo for igual dos dois lados, é como se fosse um bombo. Bate de um lado e sai do outro, igualzinho. Está bem? Portanto, mas isso eu depois posso explicar. Portanto, eu não estou a dizer que não se façam as coisas. Temos é que ponderar se compensa
o custo-benefício e em quanto tempo é que temos o retorno de investimento. Não é? Eu não estou a dizer que não tem valor reduzir o som da rua. Para dormir vale tudo. Não é? Mas não quer dizer que quando troca os vidros duplos, troquem os vidros da casa, as janelas da casa, troquem os vidros da casa toda. Também não faz sentido. Porquê? Porque se o vidro é o sítio onde de vez em quando aparece um bocadinho de nevoeiro, umidade, umas pingas que condensam, então é ótimo, porque elas condensaram no vidro que está preparado para recebê-lo, não foram condensar nas paredes, está bem? Mas este e outro tipo de coisas são coisas que eu vos posso explicar na tal visita que vocês podem marcar com a Edith, porque eu, Cristina, espero que não se tenha ido embora, eu quero ir ver esse fantástico bico, forno, fogão que é gás e eletricidade lá dentro. Eu nunca vi tal coisa, vou ficar maravilhado com a tecnologia. Portanto, marque-me com a Edith, por favor, que eu à sua tenho que ir lá ver, de certeza tenho a curiosidade para tal, e depois ajude-lhe a ver a potência contratada. Mas o mesmo fica aos restantes. Já temos uma série de visitas marcadas. Não, como podem ver, eu tive cuidado de mostrar, aliás, até posso mostrar mais. Eu não importo nada com desarrumação e se alguém se importar com a minha desarrumação pode ficar arrumado, está bem? Portanto, não precisam de pôr a casa em nenhum brinco, que eu não sou nenhum exemplo de arrumação e com miúdos cá em casa, só se fosse maluco é que estava sempre arrumado. Tinha que andar sempre atrás deles ou trancá-los. Portanto, não tenham problemas nenhuns quanto a isso. Eu quero mesmo ver os problemas das patologias, etc. Os fungos e companhia, não limpem nada antes de me chamar, por favor, está bem? Eu ao ver essas coisas, consigo logo detectar alguns problemas. E depois de arranjarmos os problemas, então aí limpamos, pintamos, nós ajudamos a pintar e tudo, mas para ficar resolvido mais do que uma estação, está bem? Porque normalmente muita gente pinta e no inverno seguinte volta a acontecer outra vez. Porquê? Não resolvemos o problema. Portanto, desculpem lá, alonguei-me um bocadinho, mas não se esqueçam, marquem com a Edith. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui sempre disponível, vou estar no ATL a preparar os vossos miúdos para vos chatearem a cabeça. Vou-lhes ensinar a medir o consumo de energia, vamos andar a pôr etiquetas em cada um dos equipamentos que é para nós sabermos quanto é que eles gastam e assim começamos a ter um bocado mais noção. A partir do momento que temos esta noção, conseguimos fazer decisões. Ok? Qualquer dúvida? Têm dúvidas? Não. Já acho está tudo que já não. Obrigada, Nelson. Muito esclarecedor e eu penso que este fim de semana podemos então estar com o Nelson ao vivo e aprender mais algumas coisas. Ok? Então, se não há mais nenhuma questão, eu agradeço a todos a presença. A quem está aqui hoje pela primeira vez, espero que tenha gostado. E convidava-vos a chamarem os vossos amigos também para assistirem a estes webinars. Os temas são sempre diferentes. Na próxima semana vamos falar de continuar a poupar dinheiro e agora numa nova perspectiva.